Quando Ele te abençoar, nem tu nem ninguém vai poder dizer que foi psicologia, curso coach, que foi porque você fez o network certo, porque você conheceu o político certo, porque você teve a estratégia certa. Não. Tu sabe, e todo mundo vai saber, que se não fosse a presença de Deus contigo, você não conseguiria o que tu conseguiu. Êxodo 3, abra aí Êxodo 3. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. O rebanho não era dele, o rebanho era de quem? Do sogro dele. Imagina você ter 80 anos e ainda ter que trabalhar de empregado para alguém. Moisés tinha 80 anos e era empregado do seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. O anjo aí está com A maiúsculo ou A minúsculo? Veja aí, maiúsculo ou minúsculo? Então nós temos aí uma manifestação de Jesus Cristo. Nós temos algumas aparições de Jesus no Velho Testamento. Sempre que você lê o anjo e este anjo estiver com A maiúsculo, representa o que a teologia chama de teofonia, a manifestação de Jesus no Velho Testamento. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo. A sarça ardia e a sarça não se consumia. A sarça era um arbusto que dá muito no deserto do Sinai, cheio de espinhos. E a sarça estava queimando. E o natural é, uma sarça seca pegando fogo, que a sarça fosse destruída em questão de minutos. Mas Moisés ficou olhando lá no alto do monte, que uma sarça ardia em fogo constante, mas ela não se consumia. Ela continuava existindo, ela não era destruída. Apesar de ter muito fogo, o fogo não conseguia ter poder para destruir a sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Por que ela não se consome? Por que ela não se destrói? Por que não acontece com ela o que acontece com as outras? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça. Está vendo? Primeiro fala que era o anjo do Senhor, agora fala que Deus viu Moisés. Então esse anjo do Senhor era o próprio Deus, o próprio Jesus. Chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém? Porque aonde Deus está é santo. Esse lugar aqui é santo porque nós estamos aqui reunidos, congregados para ouvir a palavra de Deus, para buscarmos a presença de Deus. Então este lugar é santo. Amém? Amém? Nunca tenha pressa para deixar a presença de Deus. Mas quando tu dobra o teu joelho no teu quarto para falar com Deus, diga assim: o meu quarto também é santo. E quando você está debaixo do chuveiro tomando banho, eu não sei se você tem essa mania, eu tenho mania de orar enquanto eu tomo banho às vezes. Quem faz isso? Então o teu banheiro também é santo. E se você está no ônibus orando, o ônibus também é santo. E se você está no Uber e faz uma oração e pede para Deus guardar a tua viagem, o carro também é santo. Aonde a presença de Deus está, o lugar se torna santo. Então a presença de Deus estava no Monte Sinai. Então aquele monte se tornou o quê? Santo. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés. Tira as sandálias dos pés. Porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais. Leia junto comigo aí em voz alta: eu sou o Deus de teu pai. O Deus de... Leia aí comigo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e não o Deus de Israel. Apesar de Deus já ter mudado o nome de Jacó para Israel, ele diz: e o Deus de Jacó. O Deus de Abraão, diga comigo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Vamos começar de trás para frente. Vamos começar do último versículo que nós lemos para depois o primeiro.
Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Diga: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa é a primeira vez na Bíblia que Deus se apresenta a alguém como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus nunca se apresentou para José como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus nunca se apresentou nem para o próprio Jacó como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas para Moisés, Deus aparece na sarça e diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus tinha mudado o nome de Jacó para príncipe, Israel, príncipe de Deus. Mas ele não diz aqui: eu sou o Deus de Israel. Ele diz: eu sou o Deus de Jacó. Jacó significa trapaceiro. O significado do nome Jacó quer dizer trapaceiro. O significado do nome Jacó quer dizer golpista. O significado do nome Jacó quer dizer um homem que cometeu muitos erros. O significado do nome Jacó quer dizer um homem que teve coragem de enganar o seu pai cego e idoso e enganar o seu irmão. E Deus diz: eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão. Eu posso entender porque Deus é o Deus de Abraão. Abraão era um homem santo. Abraão amava tanto a Deus que ele teve coragem de colocar o próprio filho no altar. E se Deus não dá um grito do céu, ele ia sacrificar o próprio filho. Eu consigo entender porque Deus é o Deus de Abraão. Ninguém foi tão obediente na Bíblia toda quanto o próprio Abraão. Ele é o pai da fé, não porque ele realizou milagres como Moisés, como Elias, como Eliseu. Ele é o pai da fé porque ele obedeceu mais a Deus do que qualquer ser humano. Eu entendo porque Deus é o Deus de Isaac, porque Isaac era o próprio sacrifício em carne e osso. Isaac é um tipo de Jesus no Velho Testamento. Isaac também era um homem santo. Mas ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu também sou, não o Deus de Israel, eu sou o Deus de Jacó. Amém? Porque Deus não é Deus só de histórias bonitas. Deus não é Deus só das tuas bênçãos. Deus não é Deus só dos teus milagres. Ele é Deus também dos teus momentos difíceis. Ele é o Deus da tua melhor parte. Dos 3 patriarcas, das 3 famílias que começaram o povo de Deus, nós temos o melhor, Abraão. Nós temos o perfeito, Isaac. E no meio da família nós temos uma ovelha negra. Nós temos o mentiroso, o golpista, o trapaceiro. Aquele que queria negociar com todo mundo para sempre tirar vantagem. Você quer comer? Eu te dou comida, mas você me dá a minha. Você me dá a minha bênção. Meu pai vai abençoar hoje, então eu vou me disfarçar do meu irmão e vou enganar meu pai, porque para mim é mais importante a bênção do que ter caráter. Jacó tentou até negociar com Deus no deserto. Lembra quando ele estava desesperado no meio do deserto? Com um pouco de azeite. Você sabe que a pessoa que vive de trambique, a pessoa que vive de negócio, a pessoa que vive na correria, ela está sempre tentando fazer um negócio com você. Já viu isso? Já viu isso? Já viu isso? Uma hora ela está vendendo fogão, uma hora o micro-ondas, uma hora ela está trabalhando para alguém, outra hora ela abriu um negócio. Jacó era assim. E ele tenta fazer um negócio com Deus. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, se o Senhor me dar pão para comer, se o Senhor me der roupa para vestir, se o Senhor me guardar em paz, que eu possa voltar em paz para minha casa, então o Senhor será. Se tudo isso acontecer, o Senhor será o meu Deus. Isso quer dizer que ainda não era, mas ele tenta negociar com Deus e dizer: se tudo isso acontecer, eu ver tudo isso acontecendo na minha vida. Sabe aquelas pessoas que ficam dizendo assim: o dia que Deus me abençoar eu volto para a igreja, o dia que Deus me abençoar eu venho para a igreja, o dia que Deus converteu meu marido eu também me batizo nas águas, porque eu só vou me batizar nas águas quando meu marido se batizar. E Jacó termina dizendo: e de tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Jacó tentava negociar até com quem? Com Deus. Mas Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus da ovelha negra da família Jacó. Interessante que Deus não chamou Abraão de príncipe, nem Isaac de príncipe, mas ele chamou Jacó de príncipe. Porque Deus gosta de pegar as ovelhas negras, Deus gosta de pegar as pessoas mais problemáticas, Deus gosta de pegar as pessoas mais caóticas, Deus gosta de pegar as pessoas mais difíceis, Deus gosta de pegar as pessoas mais problemáticas, Deus gosta de pegar aquelas pessoas que no nosso julgamento religioso diz: ela vai para o inferno, e Deus diz: eu salvo ela, o sangue do meu filho lava ela.
eu vou usar ela. Deus se apresenta para Moisés como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Moisés era um fugitivo da justiça do Egito. Moisés estava fugitivo da justiça 40 anos, porque ele tinha matado um egípcio para salvar um do seu povo. Ele era um assassino. Ele era um assassino que vivia escondido, com medo constante durante quantos anos? 40. E agora ele tem 80 anos. Ele que já tinha sido um príncipe do Egito, ele que era um dos herdeiros do trono de Faraó, agora tinha que viver no ostracismo, no esquecimento, no deserto do Sinai, trabalhando de empregado para o seu próprio sogro. Com quantos anos? 80. E Deus disse: eu quero ser o teu Deus, Moisés. Eu quero ser o teu, não estou ouvindo você, eu quero ser o teu, porque eu sou o Deus de Abraão teu pai, eu sou o Deus de Isaac teu pai, e não se esqueça que eu também sou o Deus de Jacó. Se eu pude ser o Deus de Jacó com todos os problemas que ele teve, com toda a bagunça que ele criou, com toda a destruição que ele causou na família, com a mágoa que o irmão dele viveu por anos e anos e anos e anos, com todas as vezes que ele tentou até me enganar, ele que lutou comigo no Val de Jaboque, se eu pude ser o Deus de Jacó, Moisés, eu posso ser o teu Deus. Ele sabe que tu não está na melhor fase, ele sabe que você não está no melhor momento, ele sabe dos erros que você cometeu, não há nada, ele sabe de todos os teus pecados, ele conhece todos os teus segredos, ele sabe tudo que você faz, escondido de tudo e de todos. Mas ele está dizendo para você: eu ainda quero ser o teu Deus. Eu sei que você está afastado há muitos anos, eu ainda quero ser o teu Deus. Eu sei que você tem cometido muitos pecados, eu ainda quero ser o teu Deus. Eu sei que você está vivendo um relacionamento fora da minha vontade, eu ainda quero ser o teu Deus. Eu sei que você não consegue vir na igreja, só assiste culto online, e Deus está dizendo: eu ainda quero ser o teu Deus. Porque Deus não é como eu e você. Nós não gostamos de pessoas caóticas, nós não gostamos de pessoas difíceis, nós descartamos pessoas como uma roupa quando fica velha, mas Deus não descarta. Muita gente acha que o que chamou a atenção de Moisés foi a sarça pegando fogo. Não, Moisés era um homem do deserto, Moisés era um homem o calor no deserto do Sinai faz as sarças pegarem fogo, porque a sarça é um mato, é um arbusto cheio de espinho, e quando está o calor muito grande, a sarça vai secando e ela acaba pegando fogo sozinha. Muitas das vezes, quando a gente está viajando por esse estado, você já deve ter visto, passando na estrada, e você vê pegando fogo. Às vezes o calor é tão grande que o mato mesmo pega o quê? Pega fogo. Em tempos de muito calor, a floresta amazônica queima sozinha. O que chamou a atenção de Moisés não era que a sarça pegava fogo. Moisés, que era um homem do Sinai, já tinha visto muitas sarças pegando o quê? E quando elas pegavam fogo, elas eram destruídas rapidamente, elas eram consumidas rapidamente. Mas aquela sarça que estava no alto do Sinai, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. Essa era a maravilha. Fogo, mas não havia destruição. E ele disse: irei para lá e verei essa grande maravilha. O que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo, o que chamou a atenção de Moisés foi a preservação. Como que aquela sarça tão frágil podia ser preservada de um fogo tão poderoso? A sarça pegando fogo é um símbolo do cristão. Muitas das vezes a tua vida arde, muitas das vezes o fogo vem, muitas das vezes a prova vem. Às vezes vem um fogo da depressão, às vezes vem um fogo da doença, às vezes vem um fogo das dívidas, às vezes vem um fogo dos conflitos, às vezes vem um fogo da crise no casamento, às vezes vem um fogo do desemprego, às vezes a tua vida começa a incendiar, e muitas das vezes em todas as áreas. Mas se Deus estiver num fogo com você, você vai pegar fogo e você não vai ser destruído. E as pessoas vão olhar para você e vão te chamar de maravilha. As pessoas vão olhar para você e vão te chamar de milagre.
As pessoas vão olhar para você e vão te chamar de testemunho. Como ela pôde ter vencido uma depressão tão profunda? Como ele pôde ter vencido o luto? A esposa morreu. Como ele pôde ter saído de uma situação onde ele estava quebrado no chão? Como ela pôde ter sobrevivido a um divórcio? Ninguém vai entender. O que eles não sabem é que apesar da tua vida ter pegado fogo, Deus estava contigo no meio do fogo. Apesar de você ser frágil, apesar de você ser frágil como a sarça, apesar de tu ter espinhos como a sarça, apesar dos teus espinhos, apesar das tuas falhas, apesar dos teus defeitos, Deus ainda foi contigo. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego jogaram os 4 amarrados na fornalha, quantas vezes acesa? 7 vezes mais. E quando o imperador olha para dentro da fornalha, ele diz assim: nós não lançamos 3 amarrados, mas eu vejo 4, e eles estão soltos, e eles estão passeando. O imperador diz isso: eles estão passeando na fornalha. Às vezes a fornalha vem, às vezes as pessoas olham para você e pensam que você foi destruído. Mas quando a presença de Deus é contigo, você consegue passear naquilo que destrói outras pessoas. Você consegue passear por causa da presença de Deus. Enquanto Moisés não parou o que estava fazendo, ele estava pastoreando ovelhas. Enquanto Moisés não parou o que estava fazendo para subir o Sinai, para ver a maravilha, veja que Deus não falou com ele. Deus ficou apenas ali na sarça, queimando. Mas quando Moisés parou tudo e se virou para ver Deus, Deus falou com ele. Enquanto Moisés não parou, Deus não falou. Porque Deus não ia disputar lugar com as ovelhas. Deus não ia disputar lugar com o barulho das ovelhas. Deus não ia disputar lugar com o trabalho de Moisés. Deus não ia disputar lugar com a preocupação de Moisés. Moisés teve que parar tudo. Enquanto você não parar, Deus não vai falar contigo. Enquanto você não se virar para ver Deus, enquanto você viver como Marta, agitada de um lado para o outro, enquanto você tentar resolver problemas que sozinho tu nunca vai, Deus não vai falar contigo. Se Deus não falar contigo, tu não vai ter a direção de Deus. Sem a direção de Deus, até o que era para dar certo, dá errado. Mas com a direção de Deus, até o que era para dar errado, dá certo. Não adianta tu trabalhar 7 dias por semana. Não adianta tu vender as tuas férias. Não adianta você tentar conseguir mais dinheiro. Ou não adianta você tentar fazer uma plástica no teu corpo para segurar uma pessoa que já decidiu te deixar. Deus tem que estar nesse negócio contigo. Deus tem que estar nessa situação com você. Se Deus estiver nessa situação com você, vai ter momentos na tua vida que a tua vida vai queimar, mas você não será consumido. Você tem que parar. Você não pode pensar: eu estou tão ocupado, tão ocupada, que eu não tenho tempo nem para orar. É o contrário. Eu estou tão ocupado, tão ocupada, que eu vou parar tudo para buscar o meu Deus. Alguém precisa ouvir isso. Está na hora de você parar. Diga para a pessoa do seu lado: está na hora de você parar. Pare um pouco. Deus não encontrou Moisés no palácio. Deus encontrou Moisés no deserto. Deus não encontrou Moisés na juventude. Deus encontrou Moisés trabalhando para o sogro com 80 anos. Você já notou o tanto de gente que Deus escolheu, que trabalhava para outra pessoa? Quem que trabalha para outra pessoa? Quem que é empregado? Quem aqui é CLT? Ou quem aqui é funcionário público? Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Quem aí trabalha para alguém? Escreve aí nos comentários. Já percebeu isso na Bíblia? José cuidava de uma casa que não era dele, era de Potifar. Moisés cuidava de ovelhas que não era dele, era do sogro. Eliseu cuidava da junta dos bois do pai dele. Davi era pastor das ovelhas do pai dele. Todas essas pessoas trabalhavam, eram empregadas de alguém. Elas davam o seu melhor naquilo que não era delas. Elas davam o seu melhor naquilo que não era delas. Porque qualquer um pode dar o seu melhor naquilo que é seu. Qualquer um pode ser fiel naquilo que é seu. Qualquer um pode vestir a camisa daquilo que é seu. Mas Deus não procura pessoas comuns. Deus procura pessoas diferentes. Se naquela época já era raro ter alguém que era fiel a algo que não era seu, você imagina hoje nessa sociedade
que nós vivemos, onde tudo é descartado. Deus está dizendo para alguém: eu sei que você está dando o seu sangue, eu sei que você está dando o seu suor, eu sei que você está trabalhando muito por um projeto que não é teu, por um sonho que não é teu. Eu sei que tem muitos anos que você constrói para os outros. Eu sei que você tem muitos anos que você é fiel a pessoas que não são fiéis a você. Mas eu sou o teu Deus. Continue fazendo o teu bom trabalho. Continue fazendo o teu bom trabalho. Porque Deus aparece na nossa vida nos dias comuns. Deus aparece na nossa vida na nossa monotonia. Deus aparece na nossa vida naqueles dias chatos, naqueles dias insuportáveis, naqueles dias que tu vai para o trabalho sem motivação, porque você acha que você vai viver esse ciclo de mediocridade para o resto da vida. Até que Deus aparece para você. Até que Deus diz: tu plantaste muito tempo, agora chegou a hora de você colher. Hoje eu tenho um ministério abençoado, mas eu trabalhei 27 anos no ministério de outra pessoa. 27 anos não são 27 dias. Para você que está aqui, para você que está me assistindo e diz assim: eu quero abrir uma igreja, eu quero o teu ministério. Trabalhe no ministério de outra pessoa, porque quando você é fiel ao que é do outro, Deus te abençoa. Vamos ler para terminar, Êxodo 4:10, versículo 11. Moisés diz: ó Senhor, eu nunca tive facilidade de falar. Muitos teólogos acreditam que Moisés era gago. A gente não sabe, a Bíblia não diz que ele era gago. A Bíblia fala que ele tinha dificuldade para falar. Digamos que ele fosse gago, alguma dificuldade ele tinha. Ele não era um homem que falava as palavras com facilidade. Ou ele era muito tímido, ou ele congelava na frente das pessoas. Enfim, falar não era com ele. Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora que falastes com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Deus disse para Moisés: quem fez a boca do homem? Quem faz alguém mudo ou surdo? Se você é gago, quem te fez gago foi quem? Deus é o Deus do gago, Deus é o Deus do surdo. Deus é o Deus de quem tem síndrome de Down. Deus é o Deus do autista. Deus é o Deus de quem é especial. Deus é o Deus de quem tem TDAH. Tem gente que acha que Deus escolheu Moisés apesar da sua gagueira. Não, Deus escolheu Moisés por causa da dificuldade dele de falar, por causa da gagueira, porque Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Deus escolheu um homem gago para falar com imperadores, com reis, com milhões de pessoas, para fazer milagres extraordinários, porque quando Moisés escrevesse Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, Moisés não iria ousar em falar da sua grandeza, ele falaria da grandeza de Deus. Moisés não falaria o quanto que ele era inteligente, o quanto que ele era sábio, o quanto que ele era persuasivo, o quanto que ele foi um dos maiores líderes do mundo. Quando Moisés fosse escrever, ele não iria escrever sobre ele iria escrever sobre Deus. Deus te chama por causa das tuas fraquezas, porque quando ele te salvar, quando ele te abençoar, nem tu nem ninguém vai poder dizer que foi psicologia, curso coach, que foi porque você fez o network certo, porque você conheceu o político certo, porque você teve a estratégia certa. Não. Tu sabe, e todo mundo vai saber, que se não fosse a presença de Deus contigo, você não conseguiria o que tu conseguiu. Por isso que todos nós que somos salvos, nós sabemos que fomos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Toda a bênção que nós recebemos, nós damos glória a quem? A Deus, porque Ele nos chamou, apesar de todas as nossas limitações. Não, olha aqui para mim, não tente falar daquilo que Deus já sabe. Não cometa a estupidez de Moisés: Senhor, eu sou gago, Senhor, eu não sei falar, eu já sei disso. Fui eu que te fiz, eu que te fiz tu nascer com essa deficiência, porque eu tinha um propósito para a tua gagueira. A minha glória vai se manifestar através disso. Eu bebo demais, eu cheiro demais, eu injeto demais, eu faço isso. Deus já sabe, Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele sabe de todas as... Deus sabe o dia que você nasceu, Deus sabe o dia que você vai morrer. Deus sabe de tudo. Ele não quer as tuas desculpas, Ele quer a tua vida. Entrega a tua vida para Ele, porque Deus tem o poder de usar todas as coisas simples da tua vida para te abençoar. Deus perguntou para Moisés: o que é que você tem na tua mão? É só um cajado. Pois agora eu vou abençoá-lo.
E através desse cajado, você vai fazer maravilhas. Deus gosta de usar coisas na sua vida que nem a gente dá valor. Era um cajado. Para que serviu o cajado? Para apacentar as ovelhas. Para que serviu o cajado? Moisés era um homem de 80 anos que andava com uma determinada dificuldade. Mesmo naquele tempo passado que as pessoas viviam mais de 100 anos, não pense que um homem de 80 anos vai viver correndo por aí. Ele precisava do cajado para andar. Enquanto o que é teu é só teu, nada extraordinário acontece. Enquanto o que é teu é só teu, nada extraordinário há. Mas quando você pega o que você tem e consagra a Deus, por mais simples que seja, coisas extraordinárias começam a acontecer, porque Ele é Deus na tua vida. Eu gosto que Deus seja o Deus de Jacó. Se Ele não fosse o Deus de Jacó, eu não estaria aqui hoje. Você seria o Deus de Jacó? Você seria o Deus de alguém que enganou o próprio pai cego na velhice? Você seria o Deus de alguém que roubou a herança do irmão? Você seria o Deus de alguém que só serviria a Deus se Deus o abençoasse? Você já teve algum relacionamento que você viveu com uma pessoa e você descobriu que ela estava contigo só por algum interesse? Quando você descobriu, você ainda quis ficar com ela. Você gosta de amigos falsos, pessoas falsas. Deus diz: eu sou o Deus de Jacó. E porque eu fui o Deus dele, eu peguei um trapaceiro e transformei num príncipe. Somente no fim da história de Jacó é que ele se torna um homem de Deus. Não julgue os seus filhos, nem suas filhas, nem aqueles entes queridos que ainda não se converteram. Você não sabe o agir de Deus na vida deles. Tu queira que Deus tem promessa para a tua família. Nem que seja na velhice, Ele ainda servirá a Deus. Mesmo que ele seja preso, ele ainda servirá a Deus. Mesmo que ele fique um tempo na clínica, ele ainda servirá a Deus. Mesmo que a tua filha ou teu filho se relacione com pessoas do mesmo sexo e você diga: isso é muito abominável para mim, eu não suporto, vou mandar embora. Lembre-se que Ele é o Deus de Jacó, não só de Abraão, não só de Isaac, que era tão obediente que dizia: pai, eu vejo o fogo e o cutelo, mas onde está o sacrifício? É tão bom ser pai de filhos obedientes, não é bom? Se você tem filhos obedientes, você deve ser uma mãe muito orgulhosa, um pai muito orgulhoso. Você dá testemunho dos seus filhos para todo mundo. Mas se você tem um filho problemático, uma filha problemática, você não gosta nem que falem. Ou quando alguém vem trazer alguma notícia desse filho, tu já sabe que é problema. Mas Deus ainda quer ser o Deus dele. Ele ainda quer ser o teu Deus.